Estamos no 2800 Almada, o Conversas do Lado Certo, podcast da CDU, e com uma questão muito importante. Vamos entrevistar Luís Palma, presidente do SEMAS, sobre a questão das águas em Almada. Qual é neste momento a situação desse problema das águas em Almada, em concreto? No momento em que nos encontramos hoje, a situação está mais estabilizada, está equilibrada. Aliás, isto resulta de um trabalho que temos vindo a fazer mais intensivamente nas últimas semanas, quando verificamos que os consumos de água tinham tido um aumento exponencial, contrariamente àquilo que era previsível, e, portanto, com dados esses comparados com a nossa capacidade de captação nos furos que dispomos e que alimentam a rede e a nossa capacidade de abastecimento nos reservatórios, consideramos que iríamos passar por um momento de desequilíbrio da própria rede e, portanto, tínhamos que encontrar aqui alternativas para poder mitigar este problema. Em simultâneo, para que se perceba, nós, quando chegámos aos SEMAS em finais de dezembro de 2025 e no âmbito da preparação do Orçamento e Plano para 2026, considerámos um conjunto de investimentos e reforçámos o valor do investimento, e até no seu orçamento global também, que ronda cerca dos 40 milhões de euros, em termos de investimento inicial quase 8 milhões, consideramos um conjunto de intervenções e de projetos que mereceram ao longo do ano, portanto a partir de março, iniciámos um furo na zona da Marisol e começámos um segundo também nas proximidades deste que acabei de referir, tendo ficado a funcionar o primeiro logo no início de julho, e precisávamos que o segundo, que começou a funcionar portanto ontem, portanto estamos a falar do dia 11 de julho, é que começou a funcionar à noite, precisávamos que eles tivessem começado a funcionar em simultâneo, e portanto, se nós olharmos para este espaço temporal, percebe-se que também por esta razão, furos esses que aumentaram a capacidade de captação de água, que introduziram mais água na rede, não tendo funcionado em simultâneo como era a nossa previsão, porque houve uma dificuldade por parte do empreiteiro que desenvolveu estas obras e que executou estas obras, vieram de facto a pôr-nos aqui alguma pressão e dificuldade nas últimas semanas. Daí a nossa palavra também, naturalmente, de solidariedade para com as nossas populações, para com os nossos agentes económicos, para quem nos visitou e que também sabemos que aumentou também as necessidades de consumo, a nossa compreensão, mas também apelar à compreensão de todos, que num quadro de um plano também tivemos aqui algumas vicissitudes que dificultaram essa situação. Já existia o ano passado, não com esta gravidade. Não se fez tudo o necessário para que não se repetisse a do ano passado? Ou foram acontecimentos que não eram previsíveis que vieram dar nesta situação? A situação do ano passado foi diferente, porque foi uma grande ruptura que ocorreu na costa da Caparica e foi em agosto, foi mais tarde. Nós começámos a verificar em finais de abril, na altura da Páscoa, também acontecem alguns eventos na costa da Caparica, que traz também muitos visitantes, e é uma altura também que muitas famílias tiram alguns dias de férias, e portanto aí registou-se um aumento do consumo pontual, foi superior também à nossa capacidade de extração de água dos nossos furos, mas em maio é que verificou-se de facto um aumento exponencial não previsível e que pode ter aqui várias dimensões. E qual é a justificação? Que se fala do número impressionante, que em vez de um consumo médio de 180 litros por pessoa, em determinadas zonas de Almada 400 litros e 300 litros na totalidade. Como é que é explicável essa disparidade de consumo aqui em Almada? Há zonas do nosso concelho que têm um consumo muito elevado. Estamos a falar precisamente
da zona a sul do concelho, Aroeira, Charneca da Caparica, que são zonas que têm muita influência porque estão na mesma linha na rede de distribuição que alimenta as populações da Costa da Caparica, que ficam precisamente na ponta. Os 2 furos que estão neste momento já em funcionamento e que entraram em tempo recorde, diga-se, estão a alimentar precisamente, e estão a captar mais água para alimentar este corredor de abastecimento. Portanto, quando eu há pouco referia que o problema tem várias dimensões, tem as dimensões não só do aumento populacional, tem a dimensão do aumento sazonal das nossas populações, que é quem nos visita, tem também a dimensão das perdas de água na rede, que é nesse sentido que nós estamos a procurar reabilitar gradualmente, e estamos a recorrer até a vários fundos de financiamento que agora, também derivado desta situação, vão levar aqui a acelerar todo este processo ao nível daquilo que são as medidas de apoio que o próprio Governo disponibiliza, nomeadamente no PTRR e outros programas de apoio, e portanto sensibilizamos também a Sra. Ministra na sua vinda à Almada neste sentido. Todas as entidades, quer a entidade reguladora, a ERSAR, quer a Agência Portuguesa do Ambiente, sentiram e perceberam de facto esta necessidade de nos apoiar, porque isto é um problema que hoje estamos a viver em Almada, mas é um problema que nos últimos dias também já percebemos que estão a afetar outros concelhos do país, e pela avaliação técnica de especialistas é algo que nos deve preocupar, porque se nós estamos perante um aquífero do Tejo e Sado, que tem aqui de facto uma potencialidade pela sua dimensão, mas estamos a falar de um abastecimento de 9 concelhos com muita população, e estes 9 concelhos da Península de Setúbal estão a desenvolver um estudo que é muito importante vir a ser concretizado, que é ao nível da distribuição em alta de água, e que deve ser uma gestão intermunicipal para que possa também haver aqui uma melhor resposta, com maior eficácia, e que possa também haver aqui um espírito de maior solidariedade entre estes 9 municípios. Nós também temos um problema que é, para além deste problema que pode parecer conjuntural, é um problema estrutural. Por um lado, da gestão e investimento na rede, para diminuir as perdas, mas também até a nível dos reservatórios. Não se percebe como é que num ano em que choveu tanto, a capacidade de guardar água em Almada não cresceu. Isto é, há quanto tempo é que não se constroem grandes reservatórios de água em Almada? Não podemos fazer uma ligação direta das chuvas para esta questão em concreto aqui em Almada, até por aquilo que já referi anteriormente, porque nós estamos a falar que alimentamos a nossa rede a partir de um conjunto de furos de captação. No sentido de reforçar a nossa capacidade de abastecimento, ficámos recentemente com um reservatório na zona da Aroeira, da herdade da Aroeira, no interior inclusive da herdade da Aroeira, onde ao lado também iremos realizar e executar um furo de captação, e portanto que vai alimentar também toda esta zona. Em Brielas e no Lazarim, que é precisamente também neste corredor, também iremos reforçar a capacidade dos nossos reservatórios, e já candidatámos precisamente a essas obras fundos de financiamento que estão disponíveis, e portanto nós temos o plano realizado. Quando nós dizemos que precisamos de tempo, naturalmente que a questão agora é colocar água na torneira das pessoas, que felizmente desde quinta-feira que está a ocorrer, até por esta interrupção programada, não é? Estes cortes programados dentro das 22 às 6 da manhã, e que diga-se que, ocorrendo estes cortes, nem sempre as populações ficam inibidas de ter acesso à água nestes períodos, porque trata-se da redução de uma pressão, e nem em todas as zonas não é um corte total. E portanto fizemos aqui uma grande evolução.
nós tínhamos consciência que alguns problemas poderíamos ter, fruto da antiguidade da própria rede, e porque é uma intervenção que não se faz de um dia para o outro, mas não tínhamos, nunca pensámos que seria nesta dimensão. E, portanto, lamentamos que tenha ocorrido e não termos comunicado, se calhar tão cedo quanto deveríamos tê-lo feito, porque também pensámos sempre, pela gestão que estávamos a fazer, que não chegaríamos à situação de limite em algumas zonas, particularmente na zona da Costa da Caparica. Agora, nós também tivemos aqui uma importante medida da ação fiscalizadora, porque eu há pouco não referi nas diferentes dimensões que levaram a este problema, mas também temos um consumo de água excessivo por furto, e não são nas zonas que muitas vezes são faladas nos nossos órgãos de comunicação social. Se comparar... Normalmente o Chega diz que é Penajóia e Raposo, mas não corresponde à realidade. Os dados dizem-nos que não são nessas zonas que há os maiores consumos ao nível dos furtos. Então é para terrenos agrícolas? Também não são terrenos agrícolas, são outras zonas mais a sul do concelho que têm crescido e que têm depois uma situação de ligação à rede, e depois outras ligações que depois vão também buscar à rede, mas que não são contabilizadas. Encontramos até uma situação que não vou referir, de unidades locais de hotelaria que também têm ligações indevidas, e portanto estamos aqui a encontrar algo que nos preocupa e que iremos atuar naturalmente, mas que prejudicaram também a alimentação da distribuição de água na rede. Mas voltando à questão de Penajóia e Raposo, independentemente da legalização desses bairros de autoconstrução, não seria politicamente mais correto fornecer água de uma forma controlada e paga àquelas populações, em vez de as deixar sem água e a fazerem puxadas? Foi uma decisão que o Conselho de Administração do SEMAR já tomou. Agora, naturalmente, que nesta fase estamos a dar resposta de imediato àquilo que tem que ser realizado neste momento, pela situação crítica e bastante sensível que estamos a viver, mas temos o compromisso de continuar a garantir o acesso à água a essas populações mais vulneráveis num ponto fixo, ou mais de um ponto que seja fixo, em que essa contabilidade seja feita e, portanto, nunca retirar o acesso à água às populações. Há de facto uma diferença entre a gestão da CDU anterior e esta atual gestão, do ponto de vista do investimento que foi feito na rede canalizada de água e nos investimentos em geral, no SEMAS? Permitam-me dizer mais alguma coisa relativamente porque é que chegamos aqui, porque é que estamos a viver estas dificuldades. A CDU, quando geriu anteriormente e teve responsabilidades nos SEMAS, tinha uma visão estratégica e um plano de execução. Esse plano foi interrompido em 2027. E, portanto, durante 4 anos o PSD teve sérias responsabilidades e, portanto, deveria ter algum pudor em algumas declarações que faz, porque acho que temos que assumir as responsabilidades que temos, por muito que nos custe. Dados comparativos não tem nada a ver com o investimento que nós fizemos anteriormente. Se somarmos esses 4 anos, mais 4 anos em que o PSD também esteve com o Partido Socialista na gestão dos SEMAS, em que não deram cumprimento a um conjunto de investimentos, naturalmente estamos aqui a falar de responsabilidades que agora, no nosso regresso ao Conselho de Administração dos SEMAS e à gestão, mas que é uma gestão partilhada com o Partido Socialista, penso que o Orçamento e Plano de 2026 e a revisão orçamental provam que estamos num caminho diferente, estamos com uma outra visão. Os avaliadores externos, as várias entidades, mesmo a nível do sistema de gestão integrado que foi avaliado, identificam que a atual administração
tem uma proximidade muito grande com os trabalhadores, no seu geral, operacionais e técnicos, e que tem uma visão estratégica, portanto, que regressou essa visão. Não somos nós que dizemos, são entidades externas. Portanto, isso está absolutamente entidades definido. externas? A entidade externa que faz a avaliação, a auditoria ao sistema de gestão integrado, que é um sistema que avalia todo o universo dos SMAs, nos seus vários departamentos, nas suas várias áreas financeiras, de recursos humanos, de projetos e obras, de atendimento comercial, de qualidade, de energia, de segurança, do trabalho, também das condições de trabalho, e portanto isso está perfeitamente definido, identificado, e é um fator forte, desta nova administração. E diga-se, se não fosse esta visão, mesmo tendo tido uns curto espaço de tempo para podermos avaliar, se não fossem as tomadas de decisão no Orçamento e Plano para 2026 e os investimentos que estão previstos, neste momento, à data de hoje, não tínhamos conseguido resolver estas dificuldades, porque foi esta visão de colocar 2 furos a funcionar numa zona que tem crescido muito, que é a Zona Sul, já falei, Charneque, que alimenta precisamente uma ponta do concelho, que é a Costa da Caparica. Se esta decisão não tivesse sido tomada a tempo, já no início deste ano, não estaríamos neste momento a falar da resolução de um problema que neste momento toda a população em Almada tem água nas suas torneiras. Certamente não compartilha da avaliação do antigo presidente da Iniciativa Liberal, que considera este Conselho de Administração do SMAS manifestamente incompetente, baseando-se na formação académica dos elementos do SMAS. Ele diz que, no seu caso, tem uma formação em ensino, no caso da Presidente tem em teatro e o outro tinha feito umas coisas em frigoríficos. Como é que lhe aparece, ou como é que dá para responder este tipo de intervenções? Eu só poderei falar sobre as minhas qualificações, mas dizer o seguinte ao senhor deputado, creio eu, que ainda o é, que é lamentável. Ele ocupa um lugar que é dos lugares de maior responsabilidade no nosso país e na esfera da nossa política, e que mostra que o senhor deputado não vê ou não quer ver, e mostra desonestidade intelectual. Eu tenho muito orgulho de ser professor do ensino básico e ser essa a minha formação inicial. Eu sou quadro do Ministério da Educação, continuo a ser quadro do Ministério da Educação, e vinculei passado muito pouco tempo, o que prova que eu saí com uma boa classificação da minha formação base e que trabalhei durante 12 anos no ensino público, onde fui inclusive membro do Conselho Municipal de Educação de Lisboa, eleito pelos meus pares, sendo já militante do Partido Comunista Português, onde a Câmara Municipal até era, na altura, presidida pelo Dr. António Costa, do Partido Socialista, e o vereador Manuel Brito, também do Partido Socialista, e portanto tinham total confiança em mim, porque foi nesse momento, naturalmente não trabalhei sozinho, que se desenvolveu um plano de requalificação das escolas de Lisboa e que hoje são uma realidade. E diria-lhe mais, se o senhor deputado fosse honesto intelectualmente, não teria apenas lido os primeiros parágrafos do meu currículo, que está publicado como a lei exige. Eu também tenho uma especialidade em administração municipal e tenho uma outra especialização em gestão e marketing do desporto, curiosamente numa instituição de referência deste país, e não só, que é o ISCTE. Portanto, sobre isso acho que fica aqui o esclarecimento feito, e isso também não faz de mim melhor, não me dá mais competências e mais qualificação. Bem, sobretudo é uma coisa absolutamente restritiva, porque nós tivemos de facto um presidente do SMAS, do PSD, que é engenheiro, mas o grande obreiro do SMAS era operário, não é? Precisamente. E construiu o SMAS em Almada com o maior investimento possível e com as melhores qualidades, e de facto o engenheiro não repetiu isso, não é? Aliás, não só sublinho isso, como reforço
que o primeiro presidente da Câmara eleito em democracia foi o nosso amigo e camarada José Martins Vieira, que é um homem da indústria naval, operário do Arsenal do Alfeite. Aliás, foi o primeiro presidente eleito em democracia em Almada e o primeiro a nível da Europa, o primeiro operário eleito para as autarquias a nível da Europa. Portanto, e foi ele que começou toda esta obra, que diziam que estava a esburacar a Almada, mas estava a criar o abastecimento de água e o saneamento, e a colocar o saneamento básico, e portanto é a eles que nós devemos muito deste trabalho. Portanto, eu acho que é uma não questão. Tem havido muito aproveitamento político próprio, pessoas oportunistas que não estão, e é preciso que as populações percebam isto, não estão interessados em resolver o problema aos almadenses, apenas querem fazer ruído, querem se aproveitar da situação, porque não houve uma única proposta que partidos que têm assento na Assembleia e no Executivo da Câmara, sem responsabilidades, sem valores atribuídos, mas não houve uma única proposta. E da parte do outro partido, que é o PSD, que teve já responsabilidades, também não há uma assunção dessas responsabilidades, e vem-nos querer exigir a nós, que estamos há 6 meses em funções, a resolver por artes mágicas aquilo que eles não tiveram essa capacidade. Mas sem artes mágicas, o que é que pode prometer Luís Palma para a resolução do problema e para a alteração estrutural das condições do abastecimento de água? Diga-se que nós sempre demos a cara perante esta situação. Nós, durante este tempo, recebemos vários movimentos, até com assento na Assembleia de Freguesia da Costa da Caparica, só para dar este exemplo, 2 movimentos de cidadãos que são eleitos e que nós recebemos e que explicamos as dificuldades e as situações que existiam naquele território. Nós nunca nos furtámos a receber ninguém. Neste momento em que a situação se agudizou, também demos sempre declarações à comunicação social. Na segunda-feira recebemos e estivemos em frente à manifestação, recebemos uma delegação, demos uma conferência de imprensa para vários órgãos, onde nós explicámos aquilo que estava a passar e nesse mesmo dia, em reunião de Câmara, explicámos aos nossos cidadãos e a todos os vereadores com assento no Executivo da Câmara o que é que se estava a passar. Estivemos sempre totalmente disponíveis e o que é que dizemos? Demos garantias que iríamos resolver o problema. Disponibilizámos para resolver o problema. Como? Primeiramente, com a definição de um conjunto de medidas de mitigação e, portanto, comunicámo-las, não é? Com os cortes programados para fazer a recuperação da capacidade dos nossos reservatórios. Não posso dizer aqui, mas há reservatórios que já recuperaram bastante a sua capacidade de armazenamento de água para depois poder alimentar a rede de distribuição. Portanto, uma importante medida. Fizemos corte ao nível das regras dos espaços públicos, convocámos os senhores presidentes de junta, chamámos vários decisores a estas medidas, a darem este contributo, e dissemos sempre o que é que nós vamos fazer. Isto é o que vamos fazer a curto prazo, mas a médio prazo continuaremos com os 3 furos, neste momento já estão 2 em operação, e outro que brevemente irá também estar a contribuir para esta maior captação de água, para responder aos consumos que são exigidos. Falámos com várias câmaras municipais, houve câmaras municipais solidárias, garantimos sempre os centros de saúde e os hospitais. Aliás, dizer aqui que lamentamos uma decisão unilateral para o encerramento da Costa da Caparica, do Centro de Saúde da Costa da Caparica, quando nós, passados 5 minutos da comunicação, já estávamos a injetar 400 metros cúbicos para que o Centro de Saúde pudesse continuar em funções. Portanto, nós temos estado sempre em articulação com os lares de idosos, garantindo que, ou por abastecimento direto, ou com reservatórios provisórios, portanto, todos eles têm essa capacidade de resposta e, portanto, não haverá ninguém que fique para trás nestas condições mais frágeis e, portanto, não percebemos às vezes aquilo que algumas forças políticas nos querem apontar, mas o nosso foco é
as populações de Almada. É para isso que nós estamos a trabalhar, é para isso que nós temos investimentos na reabilitação a médio e longo prazo das infraestruturas, de abastecimento de água, é para isso que estamos a trabalhar também na resolução e na melhoria do nosso saneamento básico. É nesse sentido que nós estamos a trabalhar, melhorar a capacidade dos nossos reservatórios, e são essas respostas que nós vamos dar, e como o tempo é justo, daqui a uns meses, daqui a um ano, se calhar estamos a falar de outras coisas, até porque estas questões das alterações climáticas devem nos fazer refletir. Estamos em articulação também a querer firmar protocolos e consórcios para desenvolver projetos com as universidades, envolver outros serviços da Câmara e não só os dos SEMAS, olharmos para a água e para a paisagem de uma forma articulada e que nós todos possamos viver de uma forma mais saudável e sustentável, e portanto nós estamos a fazer caminho. Agora não é com o ruído que nós o podemos fazer, temos de ter alguma tranquilidade, recuperar a confiança e garantir aos almadenses que a nossa maior preocupação é trabalhar com toda a energia para aquilo que as nossas populações merecem e podem contar connosco. Luís Palma, muito obrigado e esperemos que a situação melhore depressa. Obrigado.